Hoje eu estou aqui com um roteador que até tem um design que se parece muito com roteadores tradicionais, porém é diferente. Como vocês podem ver aí já na caixa, é um roteador que se posiciona em pé. É um AC1900 da ASUS que possui porta USB 3.0. Já estou testando aqui por alguns dias. Vamos tirar da caixa, ver tudo sobre ele em uma análise bem completa, como vocês gostam aqui no canal. Primeira coisa, eu só gostaria de lembrar vocês que esse vídeo é separado em capítulos. É uma ferramenta do YouTube que tanto pelo smartphone quanto pelo PC, se você estiver assistindo, você consegue pular para o momento certo do vídeo. Às vezes você não vai querer ver talvez uma configuração básica, algo que você que já é da área já conhece, e aí através dos capítulos você pode pular para a parte desejada. Mas eu gosto de fazer mais completo assim porque uma pessoa que não entende tanto, quando comprar esse roteador, vai conseguir usar esse vídeo como base para configurar e usar aí o roteador dele. Entendido isso, esse aqui é o ASUS RT AC67P, que em 2.4 GHz pode chegar a uma velocidade teórica de até 600 megabits por segundo, isso é um diferencial dele. Padrão N, Wi-Fi 4 e claro que é dual band em 5 GHz até 1300 megabits por segundo, Wi-Fi 5 padrão AC. Possui uma CPU dual-core da MediaTek de 1.25 GHz, possui 128 MB de memória RAM e 128 MB de memória flash. Especificações legais para a categoria dele. Agora, dando uma olhada aqui na caixa, a gente já consegue ver algumas coisas aqui, ó, como controle parental, fácil instalação, isso é básico em roteadores hoje em dia. E um diferencial é que ele tem apenas 1 ano de garantia. A gente sabe que a concorrência aí às vezes lança roteadores com 5 até 6 anos de garantia. O ASUS podia aumentar isso aí, hein? Não ia ser ruim não. Bom, o resto a gente vai comentando aqui no vídeo. Abrindo a caixa, nós temos aqui cabo de rede, provavelmente Cat5e. O brutão já está aqui, deixa ele de lado. E nós temos aqui também a fonte. E essa é uma fonte de 24 watts, 12 volts, 2 amperes. Deve ter vindo alguns papéis aqui na caixa, manuais, e agora que eu estou percebendo que eu não coloquei. Vamos lá. Primeiro plástico, tem alguns aqui também nas antenas. E olha só aquilo que eu falei para vocês, né? Ele fica assim, e fica até grande o menino, olha aí. Só para vocês terem uma ideia, da base até o topo da antena são quase, podemos considerar 34 centímetros. Aqui na frente nós temos esse design bem legal, como se fosse um aço escovado. Cada parte dele aqui, ó, é de um jeito. Na verdade essas duas aqui são iguais, mas aqui, ó, nós temos uma textura diferente. Vários LEDs indicadores. A base dele é isso aqui, ó. Em cima e atrás nós vamos ter algumas entradas de ar. É um roteador que possui uma porta WAN e 4 LANs. A WAN é onde você vai conectar o cabo que vem do equipamento do seu provedor, operadora. As portas LAN, você vai distribuir essa internet via cabo. Temos aqui, ó, a porta USB 3.0, isso aqui é bem legal. Eu posso fazer dele um servidor de mídia, então, por exemplo, conectar um HD externo aqui e lá na Smart TV acessar os filmes que estão nesse HD. Temos aqui também um botão para ligar e desligar o equipamento, conectar a fonte, um botão para conexões WPS e um botão para resetar o aparelho. Então, quando o assunto é conexões e botões, o AC67P da ASUS é muito completo. E aqui nas laterais, ó, ele é todo fechadão. Em relação às tecnologias envolvidas nesse roteador, eu posso citar o MuMimo, que é a capacidade do roteador de se comunicar com múltiplos usuários ao mesmo tempo, e ele pode atender até 3 dispositivos com a mesma qualidade. Temos aqui também o Beamform, que vai concentrar o sinal para cada cliente individualmente, e assim você tem um ganho nas conexões da sua rede. Agora eu já vou ligar ele. Primeiro a fonte, e já pegar aqui também o cabo que vem da ONT, que recebe a fibra, e conectar aqui na porta WAN. Para iniciar a configuração básica, vamos usar o smartphone mesmo. Primeira coisa que precisamos fazer é conectar a rede gerada pelo roteador, pedir uma senha, a senha está aqui atrás, conectado. Agora sim abrir o aplicativo ASUS Router. Esse aqui sem dúvidas é um dos melhores aplicativos para gerenciar um roteador, que eu vou tocar em configurar. Primeira opção, pediu para fazer login, admin, senha, admin. Essas credenciais também estão atrás do roteador e fazer login. Ó, ele já falou que não está seguro, né, com essas credenciais padrões, que é para mim alterar.
Então vou colocar aqui, ó, uma senha bem básica mesmo, só pra gente alterar isso aqui. E beleza, a ASUS já deu um aviso aqui, a gente tem que concordar. Se você quiser habilitar a conexão remota, esse é o momento. Concordo. E ok, já mostrei esse aplicativo aqui em outros roteadores tops da marca aqui no canal. Ele é bem intuitivo, ó, já consigo ver aqui tráfego em tempo real, nome da rede, uso da CPU e RAM, clientes conectados. Aqui embaixo também eu tenho alguns atalhos, ó, dispositivos conectados, dicas, família para você fazer um controle, já já a gente chega lá. E temos as configurações. Acabou que na parte da WAN já passou direto, mas se eu vier aqui, ó, consigo ver que automaticamente ele já identificou aqui DHCP, já está funcionando. Aí vou ter, ó, encaminhamento de porta, configurações de DNS para setar manual, ferramenta de diagnóstico, por exemplo aqui, ó, diagnóstico de rede. Aí ele faz um check-up, aqui já está ok. Tem também de segurança. Deu algumas críticas aqui que a gente ativou para o acesso remoto, inclusive o WPS. Que está habilitado, eu posso desabilitar. Não é interessante você usar WPS no seu roteador. Eu posso vir aqui também o Wi-Fi e fazer as configurações sem fio. Acabou que ele não pediu, não sei se é porque eu já tinha conectado antes. Então aqui tem muitas opções. Já vou alterar os nomes, como de costume, né? Colocar aqui Max Dicas. Infelizmente ainda ele não tem padrão de segurança WPA3, alterar a senha também, e aqui em 5 GHz também vou alterar. Eu falei várias configurações aqui, mas na verdade aqui ainda é o básico, tá? Aplicar. Agora sim, configuração básica foi realizada. Voltando aqui no aplicativo, eu tenho também a opção de ativar a rede para convidados, até 3 para cada banda. Tem uma lista negra que eu posso incluir aqui os dispositivos que eu quero bloquear e não quero dar acesso no roteador. E o modo Eco Wi-Fi, ó, diminui a potência e a taxa de dados do Wi-Fi para economizar o uso de energia. Eu não recomendo isso aqui. O ideal é sempre pegar o máximo de desempenho do seu roteador, né? Aí vamos ter aqui as opções de USB, ativar o FTP. Aqui no protocolo Samba já vem ativado. Opção da LAN para vincular o IP a determinado dispositivo. Clientes VPN, você pode adicionar aqui um perfil VPN, mas aqui para adicionar você vai precisar acessar a interface web, atualização de firmware, o meu já está atualizado, vamos dar uma olhada. Ok, certinho. Configuração do sistema, a gente vai ter várias opções, como ó, modo de operação, posso transformar ele no Access Point, agendar um reinício automático, isso aqui é interessante você agendar, pelo menos uma vez na semana. Aí aqui em configurações de acesso, ó, você pode setar algumas coisas aqui, como a porta que você vai acessar ele de fora, por exemplo. E temos outras opções básicas aí também de roteador. Aí temos opções aqui também de notificação, que você pode deixar ativa. Ferramentas de rede, na verdade, vamos ter aqui só o Wake on LAN, para você remotamente ativar dispositivos que estão na soneca. E por fim, apps relacionados. Vários apps que você pode usar, trabalhar junto com o roteador. Eu sinceramente não testei nem a metade disso aqui, mas depois você pode pesquisar sobre cada um e testar isso. Por fim, vamos aqui na opção família, que você pode bloquear todos os dispositivos ou vir aqui e criar sua lista. Então, por exemplo, apareceu 2 dispositivos aqui. Eu venho, seleciono, avanço e aí eu quero que segunda-feira, em determinados horários, ó, ele não use a internet. Ou eu posso selecionar também todos os horários. Depois tocar em concluído. Já já a gente olha lá no PC se dá para fazer mais em relação a esse controle dos pais. Bom, espero que o roteador, por padrão, ele já tenha selecionado a maior largura de banda, porque agora nós vamos fazer os testes. Teste de máxima velocidade. Primeiro, ó, conectado na banda de 2.4 GHz. Vamos lá. Esse aqui é o iPhone 11. Como esperado, né, de um roteador aí que tem velocidade teórica de 600 megabits por segundo, ele tinha que passar mais de 100 MB aqui. Então deu 104 em download e 81 em upload. Agora vamos lá com S20 FE, conectado também em 2.4 GHz. E vai ficar na casa dos 90 pelo visto. É isso mesmo, 95 em download. E 49 em upload. Vou verificar algo rapidão aqui nesse roteador, galera. Pera aí. Já já a gente chega lá, mas aqui no sistema do PC eu consigo alterar a largura de banda, né? Então vou fixar 40 para 2.4 e em 5 GHz 80. Agora sim, vamos testar de novo. Arredondando 80 em download e 99 em upload. Melhorou bem o upload, né? Só que eu tô com outro roteador ligado ali, vou desligar ele.
Melhorou um pouco, né, galera? 85 em download e 108 em upload. No iPhone 11 de novo. Que não fez muita diferença não. Vamos dar uma olhada agora em 5 GHz. E olha aí que bacana. Oscilando muito. Chegou a dar um pico alto, mas já baixou. Então 434 em download, 682 em upload, excelente upload. Mais uma vez, ok, 520 em download e 676 em upload. S20 FE, vai ficar nessa média aí mesmo, 541 em download, upload aqui agora tá bem baixo em relação ao iPhone 11. Vamos mais uma vez. Agora sim, melhorou, 605 em download. E o upload continua baixo, 343. Agora vamos dar uma olhada no sistema web e a gente faz teste de velocidade lá no notebook também. O notebook já está aqui, ó. Esse aí é o nosso blog, maxdicas.com.br. Para você que gosta de um bom conteúdo em texto, vale muito a pena acessar. Já estou conectado no roteador, você tem duas opções aqui. Ou digita o IP dele, que é o 92.68.50.1, ou digita router.asus.com. Ok, nome de usuário e senha que você criou para acessar as configurações. No meu caso que foi admin123. E aqui está um dos grandes diferenciais de roteadores ASUS, que é um sistema muito completo. Posso selecionar aqui Português e Brasil. Acabei de lembrar que eu não conectei o HD externo nele. Eu vou deixar plugado aqui. Ele automaticamente já atualizou e já reconheceu aqui o HD. Beleza, rede de convidados, gerenciador de tráfego. Então eu posso ativar o QoS aqui. E eu posso definir QoS tradicional. Então eu vou colocar aqui 1000 megabits por segundo, que é a velocidade que eu recebo. E aqui nesse gerenciamento eu posso definir algumas regras, dar algumas prioridades para determinados serviços. E aqui ainda na tela principal eu posso ativar o limitador de largura de banda. Então eu seleciono aqui o cliente que eu quero limitar e coloco velocidade em megabits para download e upload. E é só adicionar. Aqui ainda eu tenho um monitor de tráfego, então consigo ver da rede sem fio, com fio. Eu estou conectado em 2.4 GHz no momento, então já consigo ver aqui um gráfico. E basicamente é isso que temos aqui nesse gerenciador. Continuando, nós temos o controle dos pais que está desativado. Vou ativar, e aí também eu tenho aquelas opções. Ativar o cliente, então eu adiciono, venho aqui e edito e seleciono o dia e horário que eu quero dar acesso à internet a esse dispositivo. E aqui também está tudo muito bem explicado, viu galera? Realmente nesse controle dos pais aqui não tem aquela opção de bloquear sites. Aí chegamos na parte de USB, então nós temos aqui o centro de servidores, já vem habilitado o servidor de mídia, posso ativar também o servidor iTunes, tenho compartilhamento local também que já está ativo. O usuário admin, ele já tem acesso a tudo aqui no HD. Tem o compartilhamento FTP que eu posso habilitar. E eu tenho aqui também o iDisk da ASUS, é uma espécie de aplicativo da marca, né? Eu já até mostrei isso aqui em um outro roteador da ASUS. Aí ok, chegamos na parte de rede sem fio. Aqui nós vamos ter mais opções, né? A questão aí da largura de banda, que eu estou em 5 GHz, né? Posso selecionar aqui também 2.4 GHz. O WPS que nós já desativamos, o WDS que é aquela opção para você fazer do seu roteador uma ponte, né? Fazer um repetidor com ele. Filtro de MAC, você pode filtrar aqui quais os MACs que você quer dar acesso. E aqui uma outra opção interessante de Wi-Fi, tá nessa aba profissional. Já vem algumas coisas habilitadas, mas a gente pode habilitar aqui também, o AirTime Furnace, que vai melhorar ainda mais o desempenho da rede, porque vai evitar que dispositivos mais antigos, legados, causem lentidão na rede através desse roteador. Vamos selecionar agora 5 GHz, aqui aparentemente tem mais algumas coisas. AirTime Furnace já está ativo, o Mimo já está ativo e é isso. Parte de LAN, configurações padrões, o WAN também, muita coisa aí para você explorar, configurar se necessário. Parte de IPv6 também, VPN, Firewall. Já vem também algumas coisas ativas. Aí aqui sim eu vou ter o filtro de URL, ó. Tá em Firewall, não tá lá no controle dos pais. Aí, por exemplo, eu posso ativar então esse filtro e vem aqui e digita a URL que eu quero bloquear. Exemplo, maxdicas.com.br, eu venho aqui e adiciono. Não tem como eu selecionar o cliente, vai bloquear para geral. Aí tem também, ó, filtro de palavras-chave, você pode vir aqui, ó, colocar a palavra que você quer bloquear. Ele vai te explicando tudo, tá galera? Filtro
dos servidores de rede. Isso aqui eu particularmente nunca usei, mas só ler, entender, não tem erro. Parte de administração, aqui está todos os modos que o roteador pode trabalhar, além de Access Point também, né, o modo repetição. Aparentemente aqui é uma outra forma de configurar aquele WDS que eu mostrei, aqui deve ser até melhor, mais fácil. Media Bridge, alguns roteadores ASUS têm essa função aí. Você vai precisar de 2 roteadores da ASUS. E basicamente é isso, galera. Aí registro do sistema, né, os logs e ferramentas de rede. Você testar ping, tem aqui também o Wake on LAN, né, o despertador em LAN. E é isso. Sistema muito completo, muita coisa para mostrar. Tentei dar uma visão geral para vocês. E quem comprar pode explorar mais essas opções aí. Sempre gosto de falar para você que é entusiasta, quer aprender mais sobre redes, os roteadores da ASUS são excelentes porque tem um sistema muito completo. Dá para você brincar bastante aí. Vamos testar então, velocidade máxima, primeiro em 2.4 GHz. E olha a diferença de velocidade. Quando temos clientes de alta performance, né, esse notebook tem uma plaquinha de rede Wi-Fi 6 e bateu aí praticamente 246 em download e 156,5 em upload. Os smartphones também são Wi-Fi 6. Mas essa plaquinha aqui, ela passa mais banda, é uma plaquinha melhor. E claro que o hardware também, no geral, né, ajuda bastante. Notebook tem um bom hardware. Olha 5 GHz, chegando próximo a 700 megabits por segundo em download. Então chegou próximo a 670 em download, upload quase 700, né? 694. Lembrando que é um roteador Wi-Fi 4 em 2.4 e Wi-Fi 5 em 5 GHz. E aqui o notebook Wi-Fi 6 nas duas bandas. Wi-Fi 6 é totalmente compatível com gerações anteriores, tanto cliente para roteador, roteador para cliente. E só de curiosidade, vamos fazer aqui também o teste via cabo. Ok, cabo conectado. Vamos ver a velocidade que estamos recebendo aqui. Então olha aí, mais de 900 MB, né? Chegando próximo a 950 MB. Bateu 948 em download e praticamente também 948 em upload. Último teste aqui com o notebook, vamos fazer um teste de transferência de arquivos. E eu vou fazer isso sem fio, conectado em 5 GHz. Também vou conectar o meu PC lá em 5 GHz. Vamos lá então. Joguei um arquivo aqui, ó, de 15 GB na rede. Tá batendo aí, ó, 38 megabytes por segundo de transferência. O disco aqui é um SSD NVMe, lá no PC também. E tá enviando a 350 megabits por segundo. 5 GHz aqui, 5 GHz lá. Essa é a velocidade. Vamos ver se ele já altera a velocidade conectando o cabo. Ó, então, tava aí... Eita, já caiu. Agora ele vai dar preferência ao cabo, ó. Vamos ver. Conectei o cabo. Aí, ó, agora sim. Olha aí que massa. Então, com o cabo conectado, já pulou para 77 megabytes por segundo e começou a enviar também a 650 megabits por segundo. 700, já pulou aqui para 80 megabytes por segundo. E lá no PC eu estou recebendo sem fio. Então ok, galera, isso aqui é mais para vocês terem uma noção do que será possível fazer com ele em uma rede interna. Agora vamos dar uma olhada rapidinho no servidor de mídia lá na Smart TV e depois a gente faz os testes de alcance. Filhinha, papai só vai gravar um negócio rapidinho aqui, tá, meu bem? Você deixa? Então tá bom. Pessoal, olha só, servidor de mídia aqui, ó. Tô com a TV, com a Smart TV LG. Então eu posso vir aqui, ó. Vou escolher a opção de pastas. Aqui está o HD, vídeos. E tá aí, galera. Reconheceu praticamente todos os arquivos aqui em vídeo que eu tenho nesse HD, até mais do que o D-Link DIR 3040 que eu testei aqui um tempo atrás. Aí, ó, vocês estão sendo privilegiados de ver o menino Max casando, olha só.
Agora é a vez de testar o alcance desse roteador e, como sempre, vamos começar a 9 metros do roteador lá no banheiro da suíte. Temos aqui 3 paredes como barreira. Em 2.4 GHz conseguimos o máximo de 71 megabits por segundo em download e 25 em upload. Em 5 GHz o máximo foi 203 megabits por segundo em download e 302 em upload. Aí fui para a Copa, aumenta mais uma barreira. Em 2.4 GHz em download conseguiu o máximo de 52 megabits por segundo e em upload 19 megabits por segundo. Em 5 GHz o máximo foi 23 em download e 40 em upload. Aí fui para a cozinha, que é o pior lugar de sinal Wi-Fi aqui em casa, e eu consegui mais velocidade em 2.4, né, porque tem um alcance maior do que em 5 GHz. Em download foi 38 megabits por segundo e em upload foi 16 megabits por segundo. Em 5 GHz o máximo foi 23 em download e 30 em upload. Por fim, fui para a área de serviço e em 2.4 GHz consegui o máximo de 66 megabits por segundo em download e 21 em upload. Aí aqui tivemos boas velocidades. Em 5 GHz consegui 146 megabits por segundo em download e 174 em upload. E depois desse tanto de testes aí, eu acho que merece aquele like, né? Se inscreve aí também se ainda não é inscrito, ativando o sininho para não perder as novidades que eu mando aqui toda semana, novidades relacionadas a redes de computadores e tecnologia. Minhas conclusões sobre o AC67P. Design bonito, estiloso, um produto bem construído, não superaqueceu aqui, manteve uma boa temperatura e uma boa estabilidade na rede. Agora, ainda falando do design, algo que me incomodou aqui foi esses LEDs indicadores, porque é bem forte. Quando acende tudo aqui, eles são azuis, incomoda. Se você for colocar, por exemplo, em um quarto, em um cômodo que for dormir alguém, vai incomodar com certeza, porque ilumina muito e pode ter passado despercebido, mas eu não vi a opção de desativar esses LEDs. E melhor do que passar uma fita isolante nele, seria interessante ter essa opção, né? A USB, que é um diferencial desse roteador também, funcionou bem. Usei lá o servidor de mídia na TV, gostei. Mas por ele ser um roteador, digamos que intermediário, saindo do básico ali do Wi-Fi 5, falta uma coisinha ou outra, como por exemplo, eu não consigo conectar aqui um modem 3G, 4G e impressoras também não consigo fazer ele compartilhar a impressora na rede através da porta USB, tá? Aí já emendando para o sistema, interface web, como vocês viram lá, bem completa, mas não temos, por exemplo, a função do All-One, que é um roteador mais simples, o RTAC59U, por exemplo, tem, e aqui nós não temos. Algo que eu senti falta aqui também seria a conexão inteligente do roteador, unir as duas bandas e aí os dispositivos determinar qual banda é a melhor. Eu até fiz o teste aqui de colocar as duas com o mesmo nome. Funcionou, mas não ficou 100%. Na minha opinião, a ASUS poderia ter colocado esse Smart Connect aqui. O app também é bem completinho, gosto bastante ali do visual dele, né? Bem legal. Poderia ter um pouco mais de configurações na parte de Wi-Fi, por exemplo, poder alterar ali a largura do canal, que eu tive que fazer na interface web, mas ok, o app da ASUS é muito massa. Teste de máximas velocidades, não me impressionou tanto nos smartphones, mas como vocês viram no notebook passou muita velocidade. Destaque para 2.4 GHz e ali a gente consegue ver que os smartphones acabam limitando esse teste. No notebook eu consegui passar mais do que o dobro. Aí nos testes de alcance, eu gostei, consegui bons resultados, não foi algo surpreendente, mas para a categoria desse roteador, ele não me decepcionou. Fiz uma comparação com o Archer C80 da TP-Link, que também é um AC1900, e aí testando lá na cozinha, que é o local mais distante, com mais barreiras, o C80 ganhou em download, como vocês estão vendo aí, mas upload o ASUS levou a melhor. Em 2.4 os dois ficaram pau a pau, então 5 GHz tivemos essa diferencinha aí, mas isso também pode variar muito, dependendo do dia, dependendo de vários fatores. Mas pelo menos com esse teste dá pra gente fazer essa comparação. Eu tenho feito outras comparações aqui em revisões de roteadores. O bom de testar muitos roteadores é isso, que você acaba tendo um parâmetro ali, então eu vou sempre colocar isso aqui nos reviews para vocês. Uma outra crítica construtiva que eu queria deixar aqui é que a ASUS poderia ter dado suporte ao iMesh, a rede mesh da marca. E aqui, pelo menos por enquanto, não temos. Mas quem sabe ela não lance isso no futuro, né? Eu vou ficar na torcida aqui. Agora vamos falar de preço. Preço é algo que está um pouco salgado aqui ainda. No momento que eu gravo esse vídeo, eu encontrei apenas uma loja vendendo esse roteador e está custando mais de R$600. É claro que ASUS é ASUS, né? Querendo ou não, os produtos dela se destacam, mas nesse preço dá para pegar coisa melhor aí de outra marca. Mas se você gostou do produto, curte a marca, pode comprar que você vai curtir o desempenho dele.
Agora, se você quer visar mais um custo-benefício, aí te aconselho vigiar uma promoção. E de promoção a gente entende, vou deixar link aí na descrição para a compra desse roteador, e para você ficar ligado nessas promoções também nós temos o canal de ofertas lá no Telegram, que também vai estar aí na descrição. E claro, se pintar outras opções de compra desse roteador, nós vamos atualizar esses links. Mas e você? O que achou desse AC1900 da ASUS? Gostou do que viu aqui, do desempenho? Você já usou um roteador com porta USB? Deixa aí nos comentários que eu vou curtir ler sua resposta. E se você quiser acompanhar o meu trabalho mais de perto, ver mais do meu dia a dia, é só me acompanhar lá no Instagram. Aqui embaixo você confere outras revisões de roteadores e aqui em cima um vídeo que o algoritmo do YouTube vai te sugerir e geralmente ele acerta. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês.